Olá, crianças, vamos para a nossa aula de História, livro, página 260. Hoje nós vamos estudar sobre as primeiras vilas e cidades. Olha, na página 260 vocês vão ver essa imagem aí. Isso aí é uma pintura de Franz Post, representando a cidade do Recife, em 1653. Em 53, certo? Tem duas perguntinhas, você vai ver. Você vai poder estar respondendo essas perguntas no seu caderno. Como é a cidade representada na pintura? Faça uma descrição dessa cidade. Você vai responder no caderno. Isso aí, tá bom? Você sabe em que período da história do Brasil ocorreu a fundação das primeiras vilas e cidades? Você vai também responder essas duas questões no caderno. Tem assim, converse com os colegas, vocês, como temos o grupo, podemos conversar sobre esse assunto aí no grupo, tá bom? Vamos para a leitura. Os portugueses que colonizaram o Brasil a partir de 1530 cultivavam cana-de-açúcar, construíram engenhos e passaram a ocupar e administrar efetivamente o território. O desenvolvimento dessas e de outras atividades econômicas contribuiu para o surgimento de várias vilas e cidades no território brasileiro. Então, o que foi que contribuiu para essas vilas? O cultivo da cana-de-açúcar, né? E outras coisas mais. Passa para a página 261, que é a próxima. A ocupação do litoral. Você vai ver esse mapa aí, tá bom? No seu livro também. Entre as vilas e cidades desenvolvidas no início da colonização, a grande maioria ficava próxima ao litoral. Essa localização era vantajosa porque facilitava o embarque de produtos com destino à Europa. Além disso, nesse período, os portugueses tinham pouco conhecimento do interior do território e ainda encontravam dificuldades para explorar essas regiões. Observe o mapa. Ó. Esse mapa aí, vilas, cidades e regiões açucareiras no Brasil de 1580. Olha, tem uma plaquinha ao lado do mapa que está indicando. Essa bolinha que parece um olho são as cidades. Essa que só é um pontinho preto são as vilas. E essa outra que é a parte verde são áreas de cultivo de cana-de-açúcar. Aí você vai ver no mapa. Aí você vai ver, ó, Natal era uma vila. Esse ano ainda Natal era uma vila. Hoje em dia Natal é uma cidade, mas não, nessa época era uma vila. Filipéia era cidade de Filipéia, certo? Olinda, vila. Recife, Porto Calvo, Penedo, tudo era vila. Cachoeira, Salvador já era uma cidade, você vê representando. Ilhéus, Porto Seguro, Vitória, Campos do Goiatacás, Rio de Janeiro era uma cidade já. São Paulo também era vila, Santos, São Vicente, certo? E aí também está indicando os engenhos, que tem engenhos, né? Nessa parte aqui de Natal, Filipéia, Olinda, Recife, tinha 66 engenhos. Aqui a plantação da cana-de-açúcar, a área de cultivo era bem maior, né? Ó, bem maior. A menor onde tem 6 engenhos em Vitória, na Vila de Vitória, né? Onde tinha mais engenhos era nessa parte aqui, certo? Você vai ler, você vai observar esse mapa e aí você vai responder essas duas questões também no seu caderno. A terceira que tem dizendo assim, ó, quantas vilas existiam no Brasil em 1580 e quantas cidades? Você vai contar as vilas do jeito que a tia falou. Vilas são esses pontinhos, não tem só o pontinho preto.
você conta e bota tantas vilas e quantas cidades, né? Cidade também você vai ver que só foi a cidade de Rio de Janeiro, Salvador e Filipéia, tá bom? Você bota. E a quarta, por que as primeiras vilas e cidades foram fundadas no litoral? Por que eles fundaram próximo ao litoral? Né? Porque ali facilitava o embarque de produtos, né? Com destino à Europa, e também porque eles não tinham conhecimento do território e tinham medo de expandir. Aí, aos poucos eles foram entrando e derrubando a mata e construindo, e assim a cidade ficou tão grande como é hoje em dias, né? Vamos passar agora para a página 262, que é essa daí, ó. As cidades nos tempos do ouro. Ó. Algumas atividades econômicas praticadas durante o período colonial influenciaram o desenvolvimento de cidades no interior do território brasileiro. A mineração, por exemplo, contribuiu para a fundação de vários núcleos urbanos e para a ampliação dos caminhos que levavam ao interior do Brasil. A atividade mineradora teve início no final do século XVII, quando foi encontrado ouro na região onde nos dias atuais fica o estado de Minas Gerais. Ao longo do século XVIII, diversas minas foram descobertas e muitas pessoas migraram para a região na esperança de enriquecer com a extração do ouro. Nessa época, a mineração tornou-se uma importante atividade econômica no Brasil. Olha, essa imagem que vocês vão ver aí, que está no livro de vocês também, é Entrada para as Minas. Isso aí é uma pintura de Oscar Pereira, em 1920. O pessoal tudo, ó, entrando para as minas, busca de ouro, né? Busca de riquezas. Logo mais embaixo você vai ver a arquitetura colonial. A riqueza gerada pela extração do ouro teve influência na arquitetura das cidades mineiras. Naquela época, muitos casarões tinham 2 andares, várias janelas, móveis luxuosos e uma arquitetura característica. A igreja tinha altares revestidos em ouro e fachadas com ricos detalhes em pedras. Olha, os casarões eram muito ricos, né? A igreja, porque os senhores, eles doavam, né? Dinheiro, ouro para a igreja. E os pobres dos negros que trabalharam muito para a construção dessas igrejas. Olha aqui, essa igreja, essa daí já é na página 263. Trabalhavam muito, isso aí foi trabalho negro, né? Pessoas pobres trabalhando, construindo. E os barões davam o dinheiro, o ouro para o padre, e eles construíram a igreja toda revestida em ouro, ó, coisa mais linda do mundo. Minas Gerais é uma cidade muito conhecida, né? Com casarões, com grandes riquezas, né? Então, essa imagem aí, ó, é uma imagem do altar revestido em ouro da igreja matriz de Nossa Senhora do Pilar, em Ouro Preto, Minas Gerais. Tá bom? Aí tem umas perguntinhas A, B e C, você vai responder fácil, só o que essa fotografia retrata. Você vai ver o que é que ela retrata e vai escrever. Qual atividade econômica do período colonial está relacionado com essa imagem? Qual foi a atividade? A extração do ouro, né? A extração do ouro na região onde atualmente se localiza o estado de Minas Gerais, né? E a C, como essa atividade econômica influenciou a fundação e o desenvolvimento de cidades? Né? Como? Com a descoberta do ouro, né? Estimulou muitas pessoas a se mudarem para Minas Gerais, buscando ficar rico.
que contribuiu com a fundação da cidade e o crescimento também dessa cidade, né? Pronto, é até aqui. Bom trabalho, feliz final de semana para todos.